Vamos que vamos, rapaziada. A coletiva do Hernan Crespo. Vamos acompanhar após a classificação do São Paulo para a próxima fase. Tá aí a cara do Crespo, né? Aparentemente bem contente com a classificação, mas deu uma rameladinha hoje nas alterações. Mas graças a Deus deu tudo certo aí. E o São Paulo é o primeiro classificado para a próxima fase do Paulista, semifinal. Vamos ouvir então a entrevista coletiva do Hernan Crespo. Sobe o like e vamos lá conferir. Vamos lá. Eu queria te perguntar a respeito do gol de falta. Foi algo ensaiado? Foi algo que saiu ali de... O áudio tá baixo, né? Sobre o peso dessa classificação na São Paulo, porque como você projetou, tinha gente que projetava que São Paulo poderia estar brigando para não cair no Campeonato Paulista e chegar a semifinal. Não tá dando para ouvir a pergunta. Boa noite. Fico muito feliz. Esses são tempos de parabenizar todo o grupo, que tem muita união, humildade, trabalho. Eu acho que são componentes muito importantes, porque entendo assim que o único jeito para passar aqui em Bragança, que é muito difícil jogar contra um time muito organizado, muito bem organizado, com movimentações organizadas e coordenadas. Então, fisicamente, são fortes. E a gente se comportou bem. O time jogou com muita personalidade, com muita coragem. Tive ocasiões claras. Foi uma batalha. No acaso, quanto foi? Quantos anos? Há quantos anos que... 7. Acho que não é fácil vir aqui e lograr uma classificação e ganhando o jogo. Então, fico muito feliz porque o grupo merece demais. Você destacou, né, desse Boa noite. Você destacou essa dificuldade que é vencer, né? Primeira vez, inclusive, desde que se tornou SAF aqui o Bragantino. Uma estatística irrelevante, mas importante para infelizmente não está dando para ouvir a pergunta. Tá muito ruim a qualidade da coletiva, do pessoal do Paulistão lá, tá, galera? Tá muito ruim, mano. É um dos jogadores que mais participaram de jogos. Você parece ter uma confiança. Eu vou até fazer um corte aqui e entro na resposta do Crespo. Com o maior número de jogos pelo São Paulo e marcou um gol ainda. Estamos bem, sabe que o futebol é dinâmico, todas as coisas podem acontecer. Ao mesmo tempo, para todo mundo é um trabalho, mas e sabemos que todo pode acontecer. Todo pode acontecer porque al final do dia São Paulo precisa em muitas ocasiões vender, então sabemos que quando tem jogadores deste nível, os adversários vão a querer contratar. Acho que seja uma coisa normal. Um pouco, muitas vezes a gente fala nas coletivas de Luciano, Marcos Antônio, porque são eles que mostram um nível de jogo que todo mundo pode apreciar, sim. Mas o trabalho que fez todo o jogo Bobadilla permite que Marcos Antônio tenga esa libertad cuando fale de anarquismo y todas estas cosas, y porque tenemos un Bobadilla, porque tenemos en este caso un Danielzinho, entonces, que da equilibrio. Entonces, muchas veces él acompaña, fez un trabajo que pocas veces viene aplaudido, mas es muy importante para el equilibrio del time. Boa noite, Otávio Rocha, aqui do Baixão Esportivo. Queria voltar um pouco na primeira pergunta, quando foi perguntado sobre essa mudança do São Paulo no Paulistão, né? Brigando num certo momento para não cair, agora semifinalista. Você sempre foi muito sincero com a torcida e nas coletivas, também falando nas entrevistas pré-jogo, e sempre falando confiante, mas quero saber como foi mentalmente para você, o Hernan Crespo, como que você lidou com essa situação dessa pressão ainda no começo da temporada. A gente está em fevereiro ainda, você mesmo fala que parece que já passou 5 meses, a gente só está em fevereiro. Como foi mentalmente para você lidar com isso, o técnico Hernan Crespo, quando chega em casa para estudar o adversário, para pensar na partida, como foi mentalmente isso, esse processo para você? Obrigado. Esa es la parte más fácil.
Pensar un campo es la parte más fácil. El problema es que en ese periodo teníamos otros problemas fuera del campo. Entonces, tentar de focalizar no trabajo no era fácil. Al mismo tiempo, era un trabajo visto por todos, porque sin pretemporada, o cerros o no, probar, tentar de muchos jugadores ganar minutaje. Y claro, cosas dan certas, cosas no. No meio, confiar sempre. Confiar no trabalho da gente e o trabalho dos atletas, que se dedicam muito. Então, temos um grupo muito especial. Temos um grupo muito especial que merece todo aquilo que está sucedendo, que está acontecendo. Então, para mim não é uma surpresa. Esta situação não é uma surpresa. Uma coisa é o trabalho do dia a dia que, claramente, está dando certo em quanto a resultados, então todo mundo vê. Mas a seriedade, a união que tem eles, a humildade para trabalhar, para correr pelo companheiro e em função do grupo, não é fácil. E eles têm. Então, acho que tudo pode acontecer, mas seguramente São Paulo vai brigar sempre, por cada bola, em cada jogada. Boa noite. O Lucas falou na saída do campo que a jogada ali da cobrança de falta do gol dele foi algo que eles combinaram ali na hora, mas observando também características que provavelmente vocês passaram quando estudaram o Bragantino, você mesmo falou que é muito difícil ganhar desse time aqui. Como é que foi a preparação, então, para que o São Paulo conseguisse explorar os pontos mais fracos do adversário? Primeiramente, tivemos mais tempo. Quando tem mais tempo, quando você vai enfrentar um time assim organizado como o Bragantino, tem que ter tempo para preparar, jogadas preparadas, que deram certo, como a bola parada, e outras coisas que a gente fez em função de tentar de ser padrão do jogo, mas não é fácil porque eles estão muito bem, atleticamente muito bem, jogam bola, parabéns para Wagner Mancini, porque é um time difícil de enfrentar, e mais ainda aqui. Então, o que São Paulo fez foi, não quero falar uma coisa extraordinária para não ser mais grande, mas foi uma coisa difícil, muito difícil. E eles jogaram e entenderam o que precisava São Paulo fazer para tentar de ganhar este jogo. Boa noite. A gente sabe que os jogadores no dia a dia, no trabalho no CT, é lá nesse trabalho do dia a dia que eles conquistam um espaço, com o trabalho junto com você e você observando cada um dos atletas. E é importante também a construção do elenco que você tem, porque a temporada é muito longa, jogo atrás de jogo. A gente pode afirmar que esse time, esses 11 que iniciaram hoje a partida, é o time ideal nesse momento? Não pode afirmar. Porque a temporada é muito longe. O que acontece hoje, em 2 meses, pode mudar. Portanto, como falei, o grupo é importante e tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Podemos voltar a jogar com linha de 3, como aconteceu hoje, há a necessidade de jogar com linha de 4, jogar com 3 para a frente. Vamos a ver, dia a dia, jogo a jogo, o importante é que eles têm que saber o que São Paulo precisa para tentar de ganhar o jogo e ser competitivos. Acho que depois, normalmente, é uma consequência o resultado. No ano passado, você deu uma declaração falando que queria jogadores com saúde, né, em 2026, independente de ser craque, e o Lucas Ramon e o próprio Danielzinho, acho que eles explicam um pouco porque que o Mirassol no ano passado fez uma campanha tão boa, né? E os 2 jogadores que são rodados no interior de São Paulo, nunca tiveram muito destaque e que hoje participaram ativamente dos gols, queria que você falasse um pouco disso, né? Desses jogadores que muitas vezes estão ali no interior da bola e que chegam no São Paulo e não sentem o peso e que demonstram essa saúde. Não, eles chegaram e parece que estão de muito tempo neste grupo. Porque é um grupo que acolheu muito bem a eles, abraçou muito,
porque é um grupo sano. Este grupo é um grupo sano, de pessoas sanas, de atletas sanos espiritualmente, de bondade, de boas pessoas. Então fica tudo mais fácil. Então eles fizeram muito bem, claramente. Não podemos esquecer que quanto por el ano passado, e temos outro Lucas Moura, outro Caleri também. E isso fez uma grande diferença. Crespo, boa noite, Clássico GS da TV Globo, parabéns pela classificação. Obrigado. Obrigado. Você tem que chegar aqui mais vezes, porque aqui eles veem todos os dias, nunca um parabéns, nunca. Sempre que falta, que não falta, aquele lá uma vez um parabéns, obrigado. Tem que voltar mais seguido. O Campeonato Paulista começou com a derrota com o Mirassol, e então a declaração foi do Luciano dizendo que seria um ano difícil, né? E hoje vocês são semifinalistas, estão a 7 jogos sem perder, 6 vitórias. Queria saber qual foi a virada de chave para embalar assim tanto realmente na temporada. E uma segunda, se me permite, se você consegue ver o Cauli, que fez a estreia hoje, jogando junto com esse trio, Luciano, Caleri e Lucas, para ter o quarteto. E que fazemos com Bobadilla? Não, sim, tudo pode acontecer. Não sei, depende do jogo. É um jogador que vai ser muito útil para a gente. Ele tem que jogar no lugar que ele vai estar mais cômodo. Então, sempre respeitando o equilíbrio, porque não solamente está na fase ofensiva, também está na fase defensiva. Então, se logramos conviver com todo esto, legal, para mim, perfeito. Depois destes 7 jogos, sim, fico muito feliz, mas acho que seja normal o início assim, porque sempre temporada, é normal, sabe? Eu falei sempre que precisamos um equilíbrio físico em todo o grupo. Então, um pouco aqui, um pouco lá, tentamos de dar minutagens um pouco a todos. Quando mais ou menos o equilíbrio chegou, o resultado está chegando, mas vai ser sempre assim? Não, é difícil. Então, acho que é um bom período de jogos, muito legal, com a autoestima muito alta para todo o grupo. A ideia é continuar assim. Tudo bem, Crespo? Tudo bem? Boa noite. Sim. Parabéns. Obrigado. Crespo, eu gostaria de fazer a pergunta a respeito do Cauli. Hoje você promoveu a estreia dele na equipe do São Paulo. Claro que é muito cedo para fazer uma análise a respeito do estilo de jogo do jogador, mas o que me chamou a atenção é no lugar de quem você colocou ele, do Marcos Antônio. É essa função que você enxerga o Cauli dentro do São Paulo, esse cara que carrega o piano? No, neste caso no, fue una situación normal, solo para Marcos Antonio respirar. Precisábamos fuerzas frescas y él tenía más o menos esas características que podía tener la bola. En un momento difícil, ellos llegaban, la gente tenía que defender bien, la idea es defender con bola. Entonces fue en esta situación que no es nunca fácil, porque entrar, le pegó un sofoco, es muy difícil de ver as suas qualidades que vai chegar e vai demonstrar, seguramente. Boa noite. Parabéns. É difícil, vamos. Alexandre Salvador, canal dos Zagueiros. Você teve a expulsão hoje do Alan Franco e tem o Arboleda que voltou depois de um período resolvendo problemas particulares. Queria saber se ele volta com a prerrogativa de ser o titular da posição ou, enfim, em função de ter ficado muito tempo afastado, você vai dar prioridade a outros jogadores? Todo mundo tem que pensar que vai ser titular. Tem que se preparar para ser titular. Mas jogar 11, não sei. Então vamos dia a dia, jogo a jogo, depende as características do rival, do campo, jogar fora, jogar dentro de casa, mas igual. Então, acho que se todo mundo está preparado, não tem jeito. Todo mundo tem que pensar que vai ser titular. Esse é o caminho para estar neste grupo de São Paulo. Pedro, boa noite. Parabéns pela classificação. O São Paulo corre o risco, dependendo de uma combinação de resultados, de mesmo como mandante nessa semifinal, ter o jogo longe do Morumbi por
conta do calendário de shows. Isso foi um assunto que você chegou a bater, inclusive, ano passado em coletiva. Eu queria saber se você acredita que isso pode atrapalhar você de alguma forma, e se você tem participado das conversas pensando nas possibilidades. Até o brinco de da princesa tem sido cogitado, se você foi consultado pela diretoria a respeito disso. Sí, acho que fue de estas cosas que sabíamos, acho que fue, no sé si después de Portuguesa o después do Palmeiras, que ya a gente falava. E ainda não estava nem classificado, muitas vezes se falava de rebaixamento. A gente já estava pensando de colocar o carro na pista. É assim. Perdimos outra oportunidade, talvez. Uma lástima. Encerramos a entrevista coletiva. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tem bastante pergunta hoje, né, rapaziada? Uma pena que o áudio não tava legal, né? Mas eu tentei colocar um ganho aqui pra gente poder ter um pouco mais de qualidade no áudio, tá? A gravação é do Paulistão mesmo, tá? Essa imagem que capturamos aqui é do próprio Paulistão. E não ficou muito legal, mas tentamos, durante a live aqui, colocar um ganho para melhorar para vocês aí, tá? Mas tá aí, um clima totalmente descontraído, né? Do Hernan Crespo com a imprensa. Há tanto tempo a gente não via isso no São Paulo, né, cara? Uma classificação hoje, todo mundo mais leve, mais tranquilo, né? Vamos passar mais um final de semana feliz, agora de classificação, e que continue assim por muito tempo, né? Que o ambiente, o pessoal comentando aqui bastante na live, o ambiente melhorou, o ambiente completamente mais leve, né? Cara, isso influencia demais, né, gente? Tudo que estava acontecendo antes no São Paulo, a gestão do Casares, o que fizeram, né? O que não fizeram também, né? O clube estava totalmente largado, né? E agora a gente vê com pouco tempo, né, que saíram essas pessoas, diferença que está hoje o nosso clube, né? São Paulo vencendo um jogo fora de casa, quebrando o tabu, classificando para a semifinal do Paulistão. Antigamente a gente estava sendo eliminado pelo Água Santa, pelo São Bernardo, né? Novo Horizontino, né? Cara, e hoje batemos no RB, que fez uma boa campanha no campeonato, né? Então, o São Paulo, aos poucos, aparentemente está voltando para o seu lugar que nunca deveria ter saído, né? E ainda tem muita coisa que precisa ser melhorada, e que não se acomodem com os bons momentos, tá? Então isso é bastante importante. Mas tá aí, o Crespo querendo elogios, né? Parabéns. Foi uma classificação difícil, suada. Não foi de fato um dos melhores jogos do São Paulo, mas conseguimos perceber durante a nossa live aqui, estamos gravando o vídeo da coletiva para a galera também aqui, que boa parte da torcida gostou de praticamente de todo mundo do São Paulo hoje, das atuações, né? Os mais abaixo e contestados foram o Pablo Maia e o Alan Franco, né? De restante, a entrega de todo mundo foi muito positiva, né? O São Paulo fez um jogo até controlado, na minha visão. Abriu 2-0, controlou o jogo, não sofreu tanto, mas é um risco que sofre, né? Que corre, né? Se você ficar recuando tanto. Mas deu tudo certo hoje. Deu tudo certo aí, graças a Deus, rapaziada. Mas tá aí. Uma classificação importante. Até pouco tempo atrás, a gente estava caindo nas quartas, né? Para Água Santa. E hoje batemos o RB, que hoje é um adversário bastante difícil e tem até um certo investimento. Mas tá aí, Crespão contente, leve na coletiva de hoje. Perfeito aí o dia de hoje, aí, a classificação do São Paulo. Essa é a coletiva do Hernan Crespo. Sobe o likezão aí pra gente e, se possível, também compartilhe o nosso vídeo, rapaziada. É nóis!